Peguem o EMAI, Ler e Escrever, do Ensino Fundamental 1, do volume 1, tá? Do segundo ano do Ensino Fundamental 1. Pegaram? Vamos lá. Abram na página 87, nós vamos realizar a atividade 14.4, número 1, número 2 e o número 3, né? Ou se a gente pensar em números ordinais, nós vamos realizar o primeiro, o segundo e o terceiro. Primeiro, segundo e terceiro são números ordinais. Você conhece o jogo de boliche? Você sabe como joga? Alguém já jogou boliche? Vocês já jogaram boliche antes? Vocês sabem como joga? Vamos pensar. Bom, se vocês não sabem, pergunte aí para o responsável, para quem estiver do lado, se alguém já jogou aí na sua casa o jogo do boliche. O jogo do boliche é mais ou menos assim, ó. Quando a gente chega lá no local, né, adequado, lá no boliche para jogar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar um sapato especial, sabe? Porque daí ele não vai estragar a pista e também a gente não vai escorregar. Tem uma parte do boliche, da pista do boliche, que aí tem a marcação, que a gente pode entrar. E tem outra parte, ali onde joga a bola, ali aquela parte é muito lisa e a gente não pode, tá bem? Bom, depois que a gente pega o sapato, nosso sapato especial lá, a gente vai e escolhe uma bola, que aí depende do peso e depende também, né, da profundidade aí dos furos, né? Bom, a gente pega, daí quais são os dedos que a gente vai encaixar? É o polegar, o médio e o anelar nos furos. De um modo geral, tem 10 jogadas para cada jogador. Então, a gente pode escolher 4, 5, 6 jogadores. E aí, para cada jogador, vai ter 10 jogadas. Tudo bem? Então, são 2 lances de cada nessas 10 jogadas. Então, na verdade, a gente vai jogar aí praticamente 20 vezes. Bom, aí você vai, escolhe, né, a sua bola, né, pelo peso. Se concentra, segura bem perto do seu peito, vai caminhar bem devagar em direção aí essa pista. E aí você pega, né, segura com as duas mãos, tem que segurar com as duas mãos. E aí joga, tudo bem? De uma forma muito leve. E essa bola vai caminhar aí nessa pista de boliche com o propósito de cair aí os 10 pinos. Geralmente são os 10 pinos, são 10 pinos aqui, ó, que são colocados em um formato, né, disposto aí numa formação triangular, tá bem? Então, você vai lá, por exemplo, você vai ser o primeiro, né, ou a primeira a jogar. Aí você pega a bola e... Se você derrubar os 10 pinos, a gente fala que você fez um strike. Nossa, fiz um strike. Bom, aí você não vai ter a segunda oportunidade, né? Vai passar para o próximo. Por quê? Porque você já derrubou todas. Se você joga, vamos lá, a bola, e derruba, sei lá, 6, e aí depois você vai ter direito a jogar de novo, né? Porque é 2 vezes cada jogada. E aí você derruba as outras 4, por exemplo. Então, quando a gente derruba todos os pinos, né? Nessa mesma jogada aí de 2 tentativas, a gente fala que você fez o spare, tá? Você derrubou todos os pinos nessa mesma jogada, né? Nessas duas tentativas, só que você não derrubou tudo de uma vez. Você derrubou um pouco e depois na sua segunda tentativa você foi lá e derrubou o restante. Aí você fala que você fez um spare. Nossa, eu fiz um spare. Aí outro amigo vai falar, eu fiz um strike. Quer dizer, em uma tentativa só, derrubou todos os pinos. Bom, e aí vence quem derrubou mais pino. Tudo bem? Esse é o jogo aí do boliche. Pro, mas eu lembro que tem aqui do lado, ó, dos 2 lados, né? Vamos pensar aí numa pista. Tem 2 buracos, tem 2 valas aí, ó. Essa aí a gente chama canaleta. Então, o que seria essas canaletas aí? Quando você joga a bola e ela vai para as laterais, nesse buraquinho, não é nesse buraco, né? Ele parece uma pista, assim.
afunda, tá? É uma vala, né? Então, quando ele cai aqui desse buraco aqui, aí já era, não vai ter como derrubar nenhum pino. Daí a gente fala assim, ih, foi pra canaleta, já era, tá bem? Bom, se vocês não conhecem, então agora vocês já sabem alguma coisa. Vocês lembram? Lembram quantas vezes você vai jogar? Vocês lembram qual é o nome quando na primeira tentativa a gente consegue derrubar todos? Ou em uma tentativa só a gente consegue derrubar os 10 pinos? Vocês lembram quantos pinos tem? Vocês lembram quanto dedo coloca aí nessa bola? Vocês lembram a sequência para jogar? A primeira coisa que vocês têm que fazer é o quê? Né? Colocar o quê nos pés? Depois vocês vão em direção a essa pista. Nesta pista vocês vão escolher as bolas mediante a quê? Tá? Ó, eu vou dar uma de spoiler aqui. Eu escolho pelo peso, tá? Tem umas bolas que são um pouquinho mais leves. Então eu prefiro jogar com uma bola um pouquinho mais leve que eu consigo, como que eu posso dizer? Eu consigo governá-la, direcioná-la, sabe? Administrar essa bola melhor, tá bem? Eu sou boa no boliche. Tem alguém bom aí? No retorno a gente vai ver se consegue fazer um jogo de boliche lá na escola, hein? O que vocês acham? De garrafa PET? Hã? Acho que vai ser bacana. Então vamos lá. Bom, e quem vence esse jogo? Quem vence? Outra coisa, quantas em cada partida, né? Quantas tentativas vocês têm direito? Olha quantas coisas vocês já aprenderam. Bom, e se na primeira tentativa aí, ó, eu derrubo, sei lá, 4 pinos. Nessa segunda tentativa eu derrubo os outros 6, quer dizer, eu derrubei o total, 100%. Como que chama? Como que chama esse momento aí? Como que se chama essa estratégia? Como que chama esse movimento? Tá bem? Bom, então agora vocês já sabem bastante coisa de boliche, não é isso? Ó, eu vou dar uma dica para vocês. Quem tiver em garrafa PET em casa, mas eu não tenho bola. Sabe o que vocês podem fazer? Eu já fiz muito isso. Pega um monte de meia, principalmente se for umas meias que não tem par, vocês vão colocando uma dentro da outra e transformam em bola, tá? Mas cuidado para quem mora em apartamento, hein? Até as 10, depois das 10 não pode mais fazer barulho, só pode fazer barulho até as 10. Vamos lá. Então, essa é a nossa primeira atividade da página 87, atividade 14.4. Bom, estou trabalhando com números ordinais, porque eu falei primeira. Agora, a segunda questão. Em um jogo de boliche, a equipe de Juliana marcou 23 pontos na primeira rodada e 16 pontos na segunda rodada. Quantos pontos a equipe de Juliana marcou? Como que eu posso fazer? Bom, existem diferentes estratégias para vocês utilizarem, não é isso? Vocês podem imaginar os pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Opa, peraí que eu me empolguei, gente. Peraí que eu me empolguei. Vamos contar de novo aqui, ó. Era para ser só 23. A Pro foi embora. 2, vou contar em padrão, tá? De 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Então, esse aqui é o último, 23. Tá bem? Bom, na primeira rodada. Na segunda rodada foram 16 pontos. Presta atenção agora para não colocar mais. Estou prestando. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tudo bem? Na segunda rodada. Então, tudo isso aqui, ó,
Primeiro e segundo são números ordinais. Esse aqui é na segunda rodada. E esses 23 pontos aqui, ó, é na primeira rodada. Vamos lá? Como que a gente pode resolver? A gente pode somar um com o outro e vai ver o resultado dos pontos. É uma estratégia, certo? Só que aí eu quero o quê? Eu quero a resposta completa. Quantos pontos a equipe de Juliana marcou? A equipe de Juliana marcou no total tantos pontos. Aí vocês vão contar aqui, tá? Pro, não tenho mais paciência, já passei dessa fase. Eu posso fazer cálculo mental? Você pode até fazer o cálculo mental, colocar a resposta aqui, ó, do cálculo mental, tudo bem? Ó, cálculo mental. Mas você vai ter que fazer um registro, você vai ter que escolher uma dessas opções aqui. Então, vamos lá. Uma segunda opção, eu quero fazer uma conta armada. Então, eu vou colocar lá, ó, centena. Vou mudar de cor. Deixa eu pegar uma cor roxinha aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma segunda. Mas precisa fazer todas as estratégias? Não, uma só. Eu não sei qual que vocês vão escolher. Vamos lá. Centena, dezena e unidade. Tudo bem? Então, eu já sei que ela marcou 23 pontos na primeira rodada. E eu sei que na segunda rodada ela marcou, né? A equipe marcou. Ela marcou 16 pontos. Tudo bem? Então, a equipe de Juliana marcou aí, ó. Na primeira, ó, meus números ordinais vão aparecer de novo. Primeira e segunda rodada. A primeira rodada do time lá, né, da equipe da Juliana, marcou 23 pontos. A segunda rodada marcou 16. Como que a gente vai fazer para achar a resposta? A gente vai começar pela unidade, dezena ou centena. Pela unidade. Bom, então a gente vai contar aqui 6 mais 3 igual a... eu sei montar, mas eu ainda não sei contar, então eu vou te dar uma dica. Tudo bem? Igual a gente faz lá na sala. A gente separa aqui, ó, do lado a quantidade de palito. 1, 2, 3. E aqui a quantidade de palito. 1, 2, ou lápis, né? 3, 4, 5, 6. O que vocês tiverem aí. Bom, agora eu separei aqui, ó, 3 palitos e aqui 6 palitos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. E lá desse lado, o que eu posso fazer? Colocar 2 palitos aqui e depois colocar um palito. 2 palitos mais um palito dá 3 palitos. Vocês vão colocar o resultado aqui. Bom, então eu posso só fazer a conta? Não, né? Vocês vão ter que colocar a resposta completa. Não esqueçam do parágrafo. Tudo bem? Que é o recuo aqui a partir da margem. Aqui não tem margem, né? Mas a gente considera o início da margem aí, ó, no início da linha. Então, coloca 2 dedinhos e vamos responder. Quantos pontos a equipe de Juliana marcou? A equipe de Juliana marcou o total de tantos pontos. Tudo bem? Pro, mas eu quero fazer de outro jeito. Então, vamos pensar em outro jeito. Eu quero montar assim, ó. Eu quero resolver assim. 23, então a equipe de Juliana, lá na primeira rodada, marcou 23 pontos e na segunda rodada ela marcou mais 16 pontos, igual. Ah, por que eu já sei que marcou? Por que eu já sei que eu tenho que colocar esse sinal aqui, ó, de mais, sinal de soma? Porque olha só, gente, a gente já leu, ó. A primeira coisa é a compreensão textual. Em um jogo de boliche, a equipe de Juliana marcou 23 pontos na primeira rodada. Então imagina, gente, imagina a primeira rodada, 23 pontos. Foi lá, caiu o pino, caiu o pino, caiu o pino. Acabou a rodada. Tudo bem? Quantas pessoas tinham na equipe? Não importa quantas pessoas. Juntando a equipe de Juliana inteira, somando todos, fizeram 23 pontos. Acabou a primeira rodada. Começou a segunda rodada, ó. 16 pontos na segunda rodada. Quantos pontos a equipe de Juliana marcou? Crianças, imaginem o cenário. Se eu comecei o meu jogo
lá de boliche. Tenho duas equipes, por exemplo, da Juliana e da Ana, e da Aninha. Tudo bem? A equipe de Juliana fez 23 na primeira e 16 na segunda. Ok, gente, é a mesma equipe. Se eu quero saber quantos pontos a equipe fez, eu preciso juntar a primeira, a quantidade de pontos da primeira rodada com a quantidade de jogos da segunda rodada. Tudo bem? Então, assim, é o que a Pro fala. Quando eu estiver lendo, vocês já tem que imaginar uma pista de boliche, não importa se é uma pista oficial, se é uma pista de brincadeira, se é uma pista, se na verdade nem uma pista, é um espaço, um cenário formado por garrafas, por 10 garrafas lá e uma bolinha de meia, não importa. O importante é que vocês têm que começar a imaginar o que vocês estão lendo aí, ó, em um jogo de boliche. Vamos imaginar lá na nossa quadra, tá? 10 garrafas de PET pintadas ou não, isso não importa, tudo bem? E elas são dispostas aqui, ó, no formato triangular. A gente não tem meia, vamos supor que a tia Fernanda levou lá uma bola de meia, tudo bem? A gente se vira, gente, a gente se vira, tá? E aí tem uma aluna na nossa sala chamada Juliana e tem a Aninha. Então, nós fizemos duas equipes. A primeira equipe da Juliana e a segunda da Aninha. Nesse primeiro momento, o que o EMAI quer saber? Quantos pontos a equipe de Juliana marcou? Tá? Então, ela marcou lá, ó, teve duas rodadas. Na primeira rodada, 23 pontos e na segunda rodada, 16. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma soma, eu tenho que somar a quantidade total, tanto da primeira como da segunda rodada, para saber no final do campeonato, se for um campeonato, no final aí do jogo de boliche, quantos pontos essa equipe da Juliana ganhou. Desculpa, realizou. Tudo bem? Bom, então essa é uma outra estratégia para eu fazer essa conta. Mas essa estratégia aqui a gente já tem que migrar, a gente já tem que ir para outro lugar, a gente já tem que começar a formar uma continha, tá bom? A fazer uma conta armada. Então, quem estiver nesse processo de desenho aqui, a gente já tem que construir isso aqui, que nós já estávamos fazendo em sala de aula. A Pro já fazia o desenho, já passava para essa. E dava o exemplo dessa aqui também. Então, assim, já vamos começar a migrar para esse daqui, ó, esse formato. Quem estiver nesse processo já passou pelos desenhos e agora quer fazer desse jeito. Por quê? Porque é desse jeito que fica mais fácil fazer o cálculo mental. Ok, mas eu já quero que passe para este formato. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai ter, ó, uns 10 algarismos aqui, ó, para fazer uma conta. Tá bem? E aí não dá mais para fazer conta de cabeça. Tem gente que consegue, mas aí, por enquanto, no segundo ano, não tem ninguém que consiga. Tá? Então, eu não quero mais cálculo mental. Pode fazer o cálculo? Pode. Para quê? Para colocar o resultado e depois comparar para ver se a conta tá certa. Ok. Quem tiver nesse desenho, vamos migrar para esse, tá? Para esse formato, para essa estratégia. Tudo bem? Que é a conta armada. Quem tiver nesta situação aqui, ó, que é quem faz o cálculo mental, já quero que migre e organize. Gente, vocês já sabem. Esse é um número e este é outro número. Quantos algarismos nós temos nesse número? 2 algarismos, que é o número 2, desculpa, que é o algarismo 2 e o algarismo 3. Então, eu tenho 2 algarismos. E o 16? 16 é um número só, 16. Mas eu tenho 2 algarismos. Eu tenho 6 e tenho 1. Ou tenho 1 e eu tenho 6. Tudo bem? Bom, então no número 23, o nosso primeiro algarismo do lado direito representa unidade. O nosso segundo, ó, os números ordinais. O segundo algarismo da direita para a esquerda representa o quê? A minha quantidade, né? O meu número decimal. Então, aqui eu tenho 3 unidades e aqui eu tenho 2 dezenas. Por que eu preciso saber isso? Para vocês colocarem na coluna certa. Eu tenho a coluna da unidade, da dezena e da centena. Se eu tenho o número 23, onde que eu vou colocar o 3? Vou colocar embaixo da unidade. Por quê? Porque 3, esse algarismo 3, significa que são 3 unidades. E o 2, eu vou colocar embaixo da centena ou da dezena?
Ué, se é o segundo algarismo da direita para a esquerda, significa que é um número decimal. Não é isso? 20. O que é 20? Gente, olha lá no cabeçalho de vocês, onde tem algumas atividades ali, ó, algumas habilidades de matemática. 23 são o quê? 2 dezenas. 20. É o quê? É dezena. É por isso que o 2 eu vou colocar embaixo da dezena. Ok? Tô vendo muito caderno fazendo conta assim, diagonal, entendeu? Tudo bagunçado. Não quero bagunçado, gente. Lembra que a Pro é organizada? Igual a Pro faz na lousa, fazia lá na lousa. Coloca unidade, dezena, centena. Passa essas linhas verticais aqui, ó, para um número ficar embaixo do outro. Não quero bagunça. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, esse é uma segunda estratégia. Pro, existe outra estratégia? Existe pelo modelo de decomposição. Vou escolher outra cor. Bom, aí pela decomposição eu não vou colocar aqui. Por que eu não vou fazer aqui? Porque no exercício, no próximo exercício, ele já tá mostrando, tá bem? Então vamos lá, ó. Então aqui, ó. Agora observe como Juliana. Quem que é Juliana? Gente, é aqui, ó. Tô falando o EMAI, né? Não é nem a Pro que tá falando. É o EMAI que tá trabalhando aqui, ó, que tá mostrando aqui um jogo de boliche. Então, a equipe de Juliana. Quem que é Juliana? É aqui, ó, essa equipe. É responsável por essa equipe que fez 23 pontos na primeira rodada e 16 pontos na segunda rodada. Então, vamos lá. Agora, observe como Juliana resolveu e explica o procedimento utilizado. Bom, então, o que ela fez? Ela pegou os 23 pontos da primeira rodada. Pro, como que eu sei? Crianças, olha aqui, ó, na segunda atividade, em um jogo de boliche, a equipe de Juliana marcou 23 pontos. Aqui, ó, tirei daqui, ó, tirei daqui. Pontos na primeira rodada e 16 pontos na segunda rodada. Essa estratégia por decomposição, eu acho que é a estratégia uma das estratégias mais interessantes, tá? Por quê? Porque a probabilidade de você errar é muito menor. Isso é se você prestar atenção, né? Se você ficar prestando atenção etapa por etapa, a probabilidade de você errar é muito menor. Por que as pessoas, geralmente as crianças, não gostam de fazer essa estratégia? Porque aqui eu vou gastar mais linhas. Enquanto em outras, né? Em outras estratégias, olha quantas linhas. Uma linha, 3 linhas, nessa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, às vezes até mais linhas, tá? Mas é uma estratégia que eu adoro. Vamos lá, vamos decompor. A decomposição vocês já estão craque, porque nós fizemos várias vezes na sala. O que é 23? São 20 mais 3, tudo bem? Então, primeiro a gente vai fazer essa linha. E 16? São 10 mais 6, tá bem? Então, ó, vocês imaginam que aqui é um número, que é o que acontece, e aqui é outro número. Depois a gente vai ter que somar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Bom, se eu tenho 20 mais 3 e aqui eu tenho 10 mais 16, qual que é a segunda estratégia? Aqui eu vou decompor. Então, a primeira linha eu vou decompor. Pro, o que é decompor? Decompor, desconstruir, né? Separar o que é unidade, o que é dezena e o que é centena. Nós já fizemos isso na sala. Bom, agora o que eu vou fazer? Agora aqui eu vou resolver nessa segunda linha ou terceira, se a gente for contar o problema, nós vamos resolver todas, tá? Tudo que for de dezena, tudo que for de unidade ou tudo que for de centena. Por que a gente faz nessa sequência, Pro? Por quê? Porque é a sequência certa, da direita para a esquerda, unidade, dezena e centena, tá bem? Então, vamos lá. Bom, desses números 20, 3, 10 e 6. Quais são as dezenas? Né? Quais são as dezenas? Bom, eu tenho 20 e tenho 10, que são centenas. Perfeito, então eu já separei aqui. Quais são as unidades? Vamos para a próxima unidade.
Quais são as unidades que eu tenho aqui nessa linha? Bom, 3 é unidade, passo para cá. 6 é unidade, eu passo para cá. Então, aqui, ó, eu resolvi as unidades. Deixa eu trocar de cor, porque eu acho que fica mais bacana, né? Pra vocês entenderem, ó. Aqui eu tenho as minhas unidades. E do outro lado, eu tenho, que eu já fiz, eu tenho as minhas dezenas. Eita, a Pro precisa treinar mais. Eu treinei para as letras, agora eu preciso treinar para escrever aqui no EMAI também. Vamos lá? Então, eu peguei os números, decompus, coloquei o que decompus em unidade, dezena e centena. Centena não coloquei porque 23 não tem nenhum algarismo que representa centena. Então, 23 é 20 mais 3 e aqui 16 é 10 mais 16. Resolvi. Tudo bem? A primeira etapa está realizada. Depois, o que eu faço? Bom, aqui eu preciso resolver. Pro, eu posso resolver daqui para cá, como eu faço nessa continha? Pode, perfeito. Então, aqui eu vou colocar tudo que é unidade e aqui eu vou colocar tudo que é dezena, para ficar mais fácil. Então, tudo que for unidade eu vou passar para cá. Tudo bem? Vamos começar daqui para cá. Bom, então eu tenho 6, unidade, marquei aqui. Depois, qual que é o próximo número de unidade? Qual que é a próxima unidade? 3. Então, eu coloco aqui, 3 mais 6. Agora, ó, de unidade eu vou para dezena. Agora eu vou resolver agora as dezenas. Nesta linha de cima, quais são as dezenas que eu tenho? Eu tenho 10, que é uma dezena, e tenho mais o 20, que é outra dezena. Tudo bem? Ficou melhor assim? Para ir da direita para a esquerda? Então, vamos lá. Agora, vamos continuar resolvendo da direita para a esquerda. Eu tenho 6 unidades mais 3 unidades. Quantas unidades fica? 9. Pro, e se desse 10, eu posso deixar aqui? Posso, só que aí depois eu vou somar com as dezenas de novo, porque 10 é dezena, tá bem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são unidades. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 são as dezenas. Depois 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 são as centenas. Tá bem? 1.000 já é 1.000. Já é uma unidade de milhar. A gente não chegou ainda. Vamos lá. Algumas crianças já chegaram, gente. Desculpa. Ó, vamos lá. Porque vocês devem ter falado, eu já comecei, eu já sei fazer conta até na unidade de bilhão, de trilhão. Eu sei. Tem muitas crianças que já estão fazendo. Mas esse exercício aqui, estamos na classe simples ainda. Então, vamos lá. Agora a gente vai resolver as dezenas. Tá? Eu tenho 10 mais 20. Por que eu vou somar o 10 e o 20, gente? Porque 10 é dezena e 20 é dezena. Então, se eu tenho 10 mais 20 ou 20 mais 10, que não importa, a sequência vai dar 30. Combinado? Bom, e agora? Agora a gente tem 30 mais 9. Quanto que é 30 mais 9? 39. Tudo bem? O que vocês acharam? Bom, agora vocês vão ter que, ó, agora observe como Juliana resolveu e explique o procedimento utilizado. Qual foi o procedimento? Primeiro ela decompôs, colocou de um lado que eram as unidades e depois do outro que eram as dezenas. Depois ela somou unidade com unidade, dezena com dezena. Depois, quando ela achou lá um resultado só para unidade e um resultado só para dezena, ela fez a soma final para chegar ao resultado? Será que foi isso que ela fez? E aí, o que vocês acham? Tem mais um jeito para resolver soma, tá? Eu vou fazer um nomograma para vocês. Aí depois a Pro grava outra aula que seria, ó, 1, 2, 3, 4 estratégias. 5 seria que a tia não gosta, que é pelo cálculo mental. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais uma 6 estratégias. A sexta estratégia é pelo nomograma, tá bem? Que depois eu gravo.